Olá, boa noite. Para quem não me conhece, que acessa o meu canal, meu nome é Anísia Maria e nós estamos vendo uma série a respeito de ciência e espiritismo, aonde fica demonstrado que para que acontecesse a codificação espírita, houve aqueles, né, que se esforçaram. E depois da codificação, também o trabalho continuou em várias partes do mundo, mas parece que onde foi mais fortalecido foi na Inglaterra. Comecei falando sobre Arthur Conan Doyle, que foi assim um grande instrumento na divulgação, e todos aqueles que estavam também colocados no lugar certo para que tudo viesse, para que o mundo todo soubesse da realidade da criatura humana. Nós vimos que vários médios também despontaram, que deixaram uma contribuição fantástica, e hoje, né, um desses ilustres devotados servidores da causa do espiritismo que eu vou falar é Alexandre Aksakov, né? Ele nasceu em Repievka, que é Rússia, né? Em 1832. E esse homem foi um diplomata, conselheiro privado do imperador, do czar Alexandre III, que na época era o czar da Rússia, e ele começa então a estudar os fenômenos espíritas em 1855, lembrando que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Ele estava na Alemanha, numa missão diplomática, e aí ele teve aquele insight, e ele falou, vou estudar, porque estavam acontecendo fenômenos, e ele foi estudar esses fenômenos, então, a partir de 1855. Ele foi um grande colaborador do William Crookes, que nós vimos no vídeo passado, nas materializações com o espírito da Katy King. E ele também fez parte de uma comissão de Milão para investigação dos fenômenos produzidos pela Eusápia Paladino, e também nós já conversamos sobre essa médium. E ele vai escrever, foi ele o autor do livro, escreveu o livro Animismo e Espiritismo. Esse livro foi lançado em 1890 e foi traduzido em várias línguas, inclusive para o português. Em algumas livrarias ou sebo ainda nós encontraremos esse livro, Animismo e Espiritismo. Na minha biblioteca eu tive a sorte de ter encontrado esse livro há muito tempo atrás. Ele era um homem de ciência e de uma convicção inabalável. Jamais temeu a crítica ou o que pensariam dele. Ele dizia a seguinte frase: não tenho outra coisa a fazer senão afirmar publicamente o que eu tenho visto, entendido e ouvido. Ele era assim destemido, nasceu, né, no seio de uma família nobre, e os membros da sua família sempre ocuparam lugar de destaque na literatura e também nas ciências. Só para ver um pouquinho assim do processo acadêmico dele, né, como se desenvolveu, ele começou estudando no Liceu Imperial de São Petersburgo, que era uma antiga instituição da nobreza russa. E ele estudou, né, a filosofia, ele estudou a religião, e para ele estudar a filosofia, a religião, ele foi aprender o hebraico e também o latim, porque ele queria visualizar melhor, ter um entendimento melhor de tudo aquilo que ele estava interessado
e imbuído de se aprofundar nos ensinamentos. Ele, após estudar com afinco a filosofia, a religião, ele também escreveu, né, vários livros, porque também um outro médium que nós já vimos foi o Swedenborg. E ele também se interessou muito pela mediunidade de Swedenborg, Emanuel Swedenborg, que fazia assim realmente um estardalhaço em toda a Europa, porque como ele levitava, como ele sabia, né? Ele sabia o que estava acontecendo do outro lado do mundo. E aí o Alexandre Aksakov ficou interessado. E ele escreveu então a sua primeira obra, dentro de toda a pesquisa que ele fez com Swedenborg. Ele escreveu em francês, em 1852. Então, o nome do livro, ou uma parte do livro, era Uma Exposição Metódica do Sentido Espiritual do Apocalipse, segundo o Apocalipse. Em 1854, caiu na mão dele uma obra de um outro médium, que também nós já vimos aqui num vídeo, que era Andrew Davis. E só para lembrar um pouquinho, ou então para fazer uma ligação, quem era o Andrew Davis, ele era um médium, ele nasceu nos Estados Unidos, numa família extremamente pobre. Ele era filho de um colono, né, que era filhos de ingleses. O pai dele era filho de ingleses, eles eram colonos, e a mãe dele era inglesa. E eles eram assim bem rústicos, ele não tinha finesse, ele não teve uma educação esmerada, ele era iletrado. E aí, quando logo cedo, logo na sua primeira infância, começa a desabrochar a sua mediunidade, e aí ele começa a ter assim informações. Ele falava de uma forma impossível para uma pessoa que não tinha frequentado uma escola. E ele escrevia livros, enfim, ele era, né, isso chamou a atenção. E Andrew Davis, embora ele tivesse assim uma singeleza no seu conhecimento, quando ele estava no processo mediúnico, ele escrevia coisas que quem o conhecia sabia que seria impossível ele por si só saber. E um dos livros que caiu na mão do Alexandre Aksakov foi Revelações da Natureza Divina, que era do Andrew Davis. E quando esse livro, né, cai nas mãos dele, ele abriu completamente novos horizontes, as suas aspirações, ficou muito mais envolvido, né? Ele reconheceu que o mundo espiritual ele existia realmente, e ele não duvidava mais. Ele tem o ímpeto de que isso fique conhecido em todo o mundo. E ele passa então a fazer um estudo completo, fisiológico e psicológico do ser humano. E aí, não contente, ele matriculou-se em 1855, no mesmo ano, como na escola de medicina de Moscou. E aí ele ampliou mais os seus conhecimentos também a respeito da física, da química, da matemática, e ao mesmo tempo ele acompanhava passo a passo o desenvolvimento do espiritismo na Europa, assim também como na América. E ele revirava livrarias, e era o conhecido, né, rato de livraria.
enfim, a busca dele era constante e incansável. E aí, a partir desse mesmo ano, de 1855, ele inicia a tradução de várias obras. E entre essas obras, a primeira, Allan Kardec. Ele vai fazer outras traduções de outros estudiosos e pesquisadores, mas Allan Kardec, ele então traduz e ele vai fundar a Sociedade Dialética de Londres, e também o psiquismo, estudo do psiquismo, né? Que ele fundou essa revista, que foi uma das melhores revistas sobre espiritismo. A obra de Aksakov não se restringiu apenas à escrita, não. Ele foi e proclamou, ele fez pessoas se conscientizarem e também terem todo o interesse dentro do espiritismo e seus fenômenos, né? Pessoas de talentos reconhecidos. Muitos deles, né, foram cientistas que, através das experiências feitas com médiuns famosos, como eu já falei, o David, outro foi o Daniel Douglas Home, que também nós já vimos, e aí ele leva tudo isso para a Rússia, todos esses estudos, ele leva para a Rússia e vai formar ali, então, uma comissão, que foi a primeira comissão, de caráter puramente científico, para os estudos da fenomenologia espírita. Para essa comissão, ele mandou vir da França médiuns que participaram de várias experiências como resultado por haver fugido das condições pré-estabelecidas. Tal comissão chegou até a conclusões errôneas. Então, quando esse movimento começou, então houve até julgamentos errôneos. Por quê? Todos os cientistas que se voltavam para a pesquisa sobre os fenômenos espíritas, eles eram desacreditados, eles eram achincalhados. Mas esses, Aksakov, o próprio Arthur Conan Doyle, tantos outros, eles não tinham esse tipo de, vamos dizer assim, de melindre em relação à crítica que fizessem a eles. E daí eles tinham mais ainda combustível para fazer os estudos com mais profundidades, né? Mostrando que, na verdade, não existia falsidade, e sim um fenômeno que eles estavam estudando, e cada vez mais eles achavam que, se isso fosse cientificamente comprovado, não haveria como desacreditar no espiritismo, na codificação. E aí ele escreve um livro, né, rebatendo toda essa situação de descrédito que lançavam as pesquisas sobre os fenômenos. Ele lança um livro chamado Um Momento de Preocupação Científica. E a seguir ele voltou então com bateria renovada e foi contestando todos aqueles que traziam de alguma forma a dissensão ou espalhavam, né? Hoje normalmente nós estamos falando numa época que nós temos um outro linguajar, né? Nós falamos fake news a respeito, então, as notícias falsas. Então ele começou a confrontar todos, e ele foi publicando assim vários livros, né? Inclusive aquele que eu me referi, o Animismo e Espiritismo, mostrando com profundidade, né, como se processa, quais são esses fenômenos, animismo e espiritismo.
porque muitas pessoas também entendem que animismo seja uma fraude, seja uma prática de charlatanismo, e não é bem isso, né? Nós temos também um vídeo que nós fizemos no começo da nossa série, que eu coloquei que o animismo ele vem muitas vezes da bagagem do próprio ser que está ali manifestando, né? Que daí não seria médium, ele seria realmente estando num processo anímico, relembrando de coisas que ele já aprendeu em outras vivências, em outras encarnações. Então, Asakov era um cientista e pesquisador nato. Ele não precisava, digamos assim, da credibilidade ou do apoio das pessoas. Ele não precisava disso. Ele era um homem brilhante, ele tinha uma posição social muito bem estabelecida, serviu 25 anos, né, à pátria, alcançando vários títulos. Ele era, como eu falei, era conselheiro do czar, só que ele era um conselheiro secreto. E aí nós vamos ver o que isso vai acarretar mais lá para frente, né? E recebeu vários prêmios, enfim, ele era um verdadeiro sábio, né? Mas às vezes se acham reunidas tanta inteligência, tanta erudição e um critério imparcial num elemento só. Então ele reunia todas essas qualidades. Eu gosto de falar sobre isso porque muitas vezes nós não temos ideia, né, do quanto já houve, né, o esforço, o trabalho de tantos que praticamente ficaram anônimos e eles fizeram um trabalho muito forte, né, para que o mundo entendesse a realidade espiritual. Ele nunca perdeu a serenidade em nenhum momento, mesmo quando ele estava, né, no esclarecimento, quando ele estava, digamos, até fazendo com a contenda, né, que gerava, as discussões que gerava, nunca ele perdeu a serenidade. Sempre ele foi um lorde, né? E também nunca perdeu a sua fé. Ele tinha uma fé ardente e sincera. E isso nunca deixou também afetar o seu raciocínio frio, porque ele tinha, no momento certo, ele tinha a palavra certa para colocar, né, quando os opositores estavam ali cercando e desacreditando todo o trabalho que era realizado. Ele também tinha digamos assim, um caráter, né, que ele era polemista, ele era polêmico. E muitos, por todo esse caráter, por todo esse perfil dele, tinham um pouquinho de receio. Então, começaram a evitar, né, o confronto com ele. Porém, né, ele sempre foi delicado com todos aqueles que ele ia discutir ou ia provar que não era fraude, que era um fenômeno e que a realidade era que os espíritos realmente eles existem, que ninguém morre e desaparece. E ele tinha um caráter também bondoso, né? Fazia parte, esse era um item, e uma vontade férrea, ou seja, não conhecia dificuldade, não tinha medo, ele não temia os obstáculos, e ele era um apaixonado porque ele queria que a Europa toda entendesse tudo aquilo que eles estavam ali, porque era um grande número de cientistas. Por isso que eu resolvi trazer, né, um por um, porque eles trouxeram uma colaboração intensa, né, ou um esforço incansável nessa investigação,
que ficou para muitos como se fosse só a investigação científica de provar, por exemplo, no caso das materializações, e não era bem isso, né? E aí o que vai acontecer, né, que eu acredito até que isso vai se desdobrar no próximo vídeo, é que Azakov, ele fica sabendo de uma médium inglesa que se chamava Elisabeth d'Espérance, né, um nome francês, mas que na verdade era o nome Espérance, era o nome que Esperança mesmo, era o nome dela na tradução, né? E ele começa a fazer então um trabalho com essa mulher. E o trabalho dela foi fantástico, porque também ela era doadora ectoplasmática, e então as materializações eram uma coisa muito comum para ela. Se nós procurarmos, nós encontraremos vídeos onde ela está sendo estudada por vários cientistas. No começo do século, acho que ela desencarna em 1908, por aí, e ela tem como nós, inclusive tem vídeos no YouTube, e ela ali fazendo bilocação, né? Bilocação, não, desculpe. Ela fazendo transporte. Então, ela faz com que os objetos se movam e tudo mais. E a imprensa em cima, né? Achando que ela, na verdade, era fraudulenta, que ela era charlatã, que aquilo era um fiasco, que ela estava enganando todo mundo. E essa mulher, né? Ela trouxe também digamos, um marco, né, para tudo aquilo que eles estavam estudando. Eles estavam estudando, então, como que a pessoa conseguia, por exemplo, levitar, como a pessoa conseguia mexer fazer os objetos se moverem. No caso da Elisabeth d'Espérance, ela olhava e ela sabia o que as pessoas tinham no bolso. E isso trouxe, né, muita curiosidade. E Azakov, então, traz essa grande médium e começa a estudar, né, profundamente essa parte da mediunidade, né? Também fez experiências com Daniel Douglas Home. Ele levou, né, ao conhecimento de todas as autoridades, a capacidade desses médios. Ele estudou a Eusápia Paladino, que nós vimos também no vídeo passado, e o que mais chamou a atenção dele, que depois eu quero desmembrar isso num próximo vídeo, é que essa médium, né, a Elisabeth d'Espérance, ela, na verdade, ela fazia a materialização, que era uma coisa já comum. E uma coisa que ela fez, que, digamos assim, abalou realmente, foi que ela fez também a desmaterialização. E isso é um assunto que eu vou desdobrar no próximo vídeo, né? O sobrenome dela mesmo em inglês era Hope, né? Que traduzido é esperança. E essa médium, ela vai ter, digamos assim, escrito um livro, né? Tem um livro que fala dessa desmaterialização aqui do Brasil, que é da FEB. E com certeza o nome do livro é No País das Sombras, que é de autoria da própria médium, a Madame d'Espérance. E ela publicou muitos artigos também na imprensa espiritualistas.
Com a deflagração da Primeira Guerra Mundial, ela se viu praticamente prisioneira na Alemanha, onde estava morando, né? E todos os acontecimentos, ela não pôde mais sair dali da Alemanha. E todos os seus papéis, tudo aquilo que ela escrevia, tudo aquilo que ela anotava, foram confiscados, né? Inclusive o segundo volume do livro que ela havia escrito, né? Que é deixa eu ver como é o nome do livro, País das Sombras. Né? Então esse segundo volume também ficou confiscado e por ali ficou, né? Então, infelizmente, todos os trabalhos foram destruídos na Primeira Guerra. E aí ela vai se casar, né? Vai ter a vida dela, enfim. E, desculpa, eu falei em 1908, o falecimento dela foi em 1918, né? Morreu na própria Alemanha. No vídeo que vem, eu vou contar um pouco mais da vida dessa mulher, dessa médium, e o que acontecia, o que aconteceu, como foi a escalada dela até chegar para ser estudada e mudar alguns conceitos, né? E principalmente o que vai acontecer entre a Primeira Guerra, depois de algum tempo a Segunda Guerra, e como que foi entendido. Lembram que eu falei que Zakov tinha feito uma comissão de estudos paranormais, né? Na verdade, eram fenômenos espíritas que depois foram classificados como paranormais. Então, sobre tudo isso vai gerar, né, uma coisa bem interessante que nós vamos ver nos vídeos seguintes. Então, no vídeo que vem, nós vamos falar, no vídeo da semana que vem, sobre a vida da Elizabeth d'Espérance, tá bom? Acredito que esses conhecimentos são importantes porque nos trazem uma realidade que está meio adormecida, principalmente no meio espírita. Agradeço a todos vocês pela atenção e se tiverem alguma dúvida, vocês que sabem os canais de comunicação comigo, por favor, ou então escrevam as suas perguntas ou as suas colocações lá, aqui embaixo, tá bom? Deixem o seu like, se inscrevam no canal e até a próxima. Beijos!